Saber Direito desta semana vai abordar o direito constitucional. Você vai conhecer a teoria dos direitos fundamentais, o custo e a judicialização dos direitos sociais, a judicialização da saúde e a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. As aulas são com o professor José Carvalho Filho. Olá, telespectadores da TV Justiça, bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Essa é a nossa quarta videoaula do curso Efetivação de Direitos Sociais. Nós já tivemos 3 videoaulas, cujos temas foram Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, o custo dos direitos sociais e a judicialização dos direitos sociais. Nessa quarta videoaula, nós vamos abordar alguns aspectos práticos a partir de todas as questões teóricas que a gente já desenvolveu nas outras aulas. Nós vamos estudar a judicialização de um direito social específico, que é a judicialização da saúde. Para entender melhor as controvérsias, os conflitos envolvendo todos os poderes públicos a respeito da efetivação do direito à saúde, é imprescindível conhecer as reflexões que foram apresentadas nas outras aulas. Por isso, se você ainda não viu as aulas 1, 2 e 3, nós recomendamos que você veja esse curso na forma sequencial. As aulas estão todas disponíveis no site da TV Justiça, na aba do programa Saber Direito. Então, veja as outras videoaulas e volte para cá para a gente continuar as reflexões sobre a judicialização do direito à saúde. Ao longo do curso, eu tenho enfatizado para vocês que a efetivação de direitos sociais, ela é mais complexa se comparada com a efetivação de direitos de primeira dimensão, ou liberdades civis e políticas. Enquanto os direitos de primeira dimensão, para serem efetivados, eles precisam que o Estado adote uma abstenção, ou seja, que o Estado não interfira na esfera de autonomia do cidadão. Os direitos sociais, ou direitos sociais, culturais e econômicos, eles exigem, ao contrário, uma atuação ativa do Estado, exigem uma prestação material do Estado para que sejam efetivados. Essa prestação material, ela se dá, sobretudo, por meio de adoção de políticas públicas. Então, as políticas públicas são a forma de efetivação dos direitos sociais no plano concreto. Direito à saúde, direito à moradia, direito à segurança, direito à educação. Todos esses direitos, eles são implementados no plano concreto por meio de políticas públicas. Ocorre que essas políticas públicas, elas são implementadas em um contexto de grande hiato entre as necessidades sociais, que são diversas e tendentes ao infinito, e as possibilidades do Estado, que são limitadas, porque o Estado só pode gastar o que ele arrecadou, só pode gastar o dinheiro que ele tem. Os cofres públicos são limitados. Então, diante desse hiato, é que os poderes públicos, poder executivo, poder legislativo, eles precisam fazer seleções sobre a melhor forma de alocação dos recursos públicos. Seleciona o recurso público para destinar à educação ou para a saúde. Se é destinado à saúde, para que tipo de saúde? Uma saúde preventiva ou uma saúde repressiva? Todas essas decisões, elas fazem parte das decisões políticas que são tomadas pelos poderes legislativo e executivo na elaboração e execução de políticas públicas para a efetivação de direitos sociais. Ocorre que, diante de um fenômeno que nós vivemos no país, de abertura do processo constitucional e de possibilidade de tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, cada vez mais a sociedade tem procurado o Poder Judiciário quando ela se sente lesada no que diz respeito ao exercício de determinado direito. A sociedade ela tem procurado o Poder Judiciário para tutelar liberdades civis e políticas, direitos sociais e também direitos transindividuais. Em relação aos direitos sociais, que é o tema central do nosso curso,
quando a sociedade procura o Poder Judiciário para tutelar os seus direitos fundamentais, nós temos uma questão bastante delicada, porque o Poder Judiciário é chamado a intervir nesse contexto de dificuldade a respeito das melhores decisões sobre a alocação de recursos públicos. Onde empregar os recursos públicos, de que forma. E quando o Poder Judiciário intervém nessa seara, ele pode revalorar uma decisão política que foi tomada pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. Essa problemática toda foi desenvolvida em outras aulas, mas ela é essencial para a gente compreender um pouco como se dá a judicialização dos direitos sociais. Essa judicialização ela pode recair sobre todo e qualquer direito social, direito à saúde, à moradia, à educação. Mas na aula de hoje, eu separei um material para conversar com vocês sobre a judicialização da saúde, porque esse direito social é o que numericamente mais impacta na relação entre os poderes, na relação do Poder Judiciário com os outros poderes da República, Poder Executivo e Poder Legislativo. Existe um estudo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre a judicialização da saúde, que evidencia que em cerca de 10 anos, entre 2008 e 2017, nós tivemos um aumento de cerca de 50% nos casos que são apresentados ao judiciário, um aumento de judicialização. Nesse mesmo período, o aumento de casos envolvendo judicialização de saúde foi de 130%, ou seja, o aumento de casos relativos à judicialização da saúde tem sido progressivo, tem sido mais do que o dobro da quantidade de casos que aumentaram na judicialização de um modo geral. Então, isso evidencia que é uma questão muito séria e que deve ser tratada com cautela pelas nossas instituições públicas e também no âmbito da nossa sociedade. Nós precisamos refletir sobre a judicialização da saúde enquanto fenômeno, um fenômeno que apresenta um problema para as nossas instituições públicas. E qual é a melhor forma de atuação de cada uma dessas instituições públicas para suplantar, para resolver esse problema? Se, por um lado, a possibilidade de controle judicial é muito boa, porque o fato de uma autoridade pública poder ser controlado, poder ser controlada, tem o condão de fazer com que essa autoridade seja mais diligente, seja mais cautelosa no que diz respeito às decisões que são tomadas, às decisões políticas. Por outro lado, a judicialização da saúde, ela pode perturbar a nossa ordem democrática, ela pode bagunçar a alocação de recursos públicos, desestruturar uma política pública estabelecida pelo Estado no âmbito dos poderes legislativo e executivo. E todas essas questões, elas podem ser visualizadas dentro do tema da judicialização da saúde. Dentro da judicialização da saúde, nós temos alguns precedentes em que uma pessoa que estava na iminência de morrer só teve sua vida preservada porque ela recorreu ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário fizesse uma tutela jurisdicional do seu direito à saúde. Mas nós também temos, diante dessa seara de judicialização da saúde, nós temos casos em que, a pretexto de efetivar um direito social, a intervenção do Poder Judiciário ela pode trazer mais consequências negativas do que consequências positivas. Imagine uma situação, por exemplo, de uma pessoa que precisa de um medicamento de altíssimo custo, que custa milhões de reais, e que o nosso sistema público de saúde, o SUS, não tem condições de fornecer de maneira universal a todos os cidadãos que precisam daquele medicamento. Ora, se a política não é universalizável, ela não é adotada como política pública. E aí o Estado não se compromete a fornecer aquele medicamento, porque um dos critérios para a definição de política pública de saúde é ela ser universalizável, é ela poder ser destinada a todos os cidadãos que precisam daquele medicamento.
Se o medicamento custa milhões de reais e o Estado não pode fornecer a diversas pessoas, ele toma uma decisão consciente de que não vai fornecer para ninguém. Mas se um cidadão, diante dessa decisão que foi tomada pelo Estado, decide recorrer ao judiciário, o judiciário eventualmente pode condenar a administração pública a fornecer aquele medicamento que custa milhões de reais. Quando o judiciário faz isso, o judiciário justifica a sua atuação na efetivação do direito à saúde, que é um direito de todos e dever do Estado. Mas essa efetivação do direito à saúde pelo Poder Judiciário pode trazer consequências negativas. Por exemplo, em termos de isonomia, o direito que é efetivado por meio do judiciário é efetivado para aquele cidadão específico que recorreu ao Poder Judiciário, mas ele não é efetivado para todos os cidadãos que estão naquela mesma situação e que não recorreram ao Poder Judiciário, que se contentaram com a administração pública. Então, a efetivação de direito à saúde por meio de uma decisão judicial, a pretexto de efetivar o direito social, pode acarretar uma quebra de isonomia, privilegiando as pessoas que recorrem ao Poder Judiciário. Além disso, o ajuizamento de ações pode acarretar uma acentuação de desigualdades que existem no Brasil, porque normalmente quem recorre ao Poder Judiciário são pessoas que têm instrução mínima, um nível mínimo de informação, que conhecem pelo menos a existência de instituições como a Defensoria Pública, para lhe auxiliar a recorrer e pedir determinado medicamento. Quando essas pessoas recorrem ao Poder Judiciário e elas obtêm um determinado provimento judicial favorável, elas obtêm esse provimento em detrimento de outras pessoas que sequer recorreram ao Poder Judiciário. E não recorreram ao Poder Judiciário, às vezes, porque elas nem sabiam que poderiam fazer isso. Então, isso pode acentuar uma desigualdade econômica, porque normalmente quem tem mais informações, quem tem mais acesso as instituições públicas, como Defensoria Pública, são pelo menos as classes médias, ainda que seja classe média baixa. Mas quando a gente está diante de tratamentos de alta complexidade, medicamentos que custam milhões de reais, normalmente quem recorre ao Poder Judiciário para que o poder público custeie o fornecimento desse medicamento ou de um tratamento bastante caro também, são classes médias, classe média alta, e aí a gente tem benefícios que são dados pela sociedade a determinado grupo social que já está em uma posição econômica mais favorável em relação a outros grupos sociais, e quando a intervenção do Poder Judiciário efetiva um direito social apenas para o membro daquele grupo, ela acentua ainda mais essas desigualdades que já existem. Então, a judicialização da saúde, por um lado, ela pode ser boa porque ela conduz o poder público a melhorar a sua atuação, a ser mais diligente. No que diz respeito à judicialização da saúde, nós temos um precedente muito interessante no Brasil, uma série de precedentes, na realidade, que dizem respeito à política de saúde para combater o vírus HIV. Aqui no Brasil, nós temos uma política pública de saúde gratuita e universal para todos os cidadãos que precisam de medicamento para controlar a carga viral de HIV no seu corpo. E esses medicamentos, eles são fornecidos gratuitamente pelo Estado. Hoje, mas nem sempre foi assim. Só é assim hoje porque em uma época no passado, na década de 90, começou-se a fazer uma judicialização desse direito específico. As pessoas que foram acometidas de HIV, que queriam um tratamento fornecido pelo Estado, porque o tratamento é muito custoso, começaram a recorrer ao Poder Judiciário diante do indeferimento pela administração pública. E isso compeliu o Estado a se organizar e a pensar na elaboração e no desenvolvimento de uma política pública universal, que atendesse a todos os cidadãos. Então, esse é um exemplo de atuação positiva. E o simples controle da
a possibilidade de controle da atuação do poder público compele o poder público a ser mais diligente nas decisões que ele toma. Por outro lado, nós temos algumas consequências negativas também que podem decorrer da judicialização da saúde. Nós temos também exemplos de judicialização da saúde que são bastante complicados. Um exemplo recente é o da judicialização da pílula do câncer. Havia estudos lá na Universidade de São Paulo que idealizou, projetou que determinada substância, fosfoetanolamina, seria hábil a combater o câncer. E não havia ainda estudos científicos cabais que comprovassem a eficácia daquele medicamento. Não obstante, enquanto ainda haviam alguns estudos, enquanto ainda havia somente estudos experimentais, iniciais, a população, ao saber da possibilidade de uma pílula do câncer que pudesse curar o câncer, começou a apresentar ações judiciais na justiça para que o Poder Judiciário condenasse a administração pública a fornecer gratuitamente aos cidadãos essas pílulas do câncer. Mais de 13 mil ações foram ajuizadas e tiveram inúmeros pedidos que foram deferidos. E, posteriormente, se descobriu que não havia eficácia científica nessa pílula do câncer. Então, esse é um exemplo de judicialização da saúde que foi nocivo para o nosso arranjo democrático. Nós temos intervenções do Poder Judiciário bastante positivas, mas nós temos também alguns exemplos que são negativos. Diante dessa conjuntura, eu separei para apresentar para vocês os principais julgamentos que foram apresentados que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. São julgamentos relativos à judicialização da saúde de uma forma geral, à judicialização de medicamentos de alto custo, à judicialização de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de medicamentos em fase experimental, em relação ao uso off-label de medicamento, a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, tudo isso foi judicializado e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos diversos julgados contraditórios no âmbito das justiças de primeiro e de segundo grau. E foi por isso que o Supremo Tribunal Federal precisou se debruçar sobre essa questão, para tentar estabelecer algumas diretrizes sobre essa questão tão presente no judiciário brasileiro, que é a questão da judicialização da saúde. A nossa Constituição, ela prevê o direito à saúde nos artigos 6º, de forma genérica, enquanto um dos direitos sociais, e prevê também no artigo 196, quando ela estabelece o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então percebam que a Constituição, ela garante o direito à saúde de forma ampla. Mas nós estamos diante de um direito social e a efetivação dos direitos sociais, a eficácia dos direitos sociais, ela é mitigada por diversas teorias, que é a teoria da reserva do possível, a teoria das normas programáticas, que são teorias que falam que os direitos sociais, eles são implementados na medida do possível, enquanto um programa a ser perseguido progressivamente pelo Estado. Eles não têm, os direitos sociais, a mesma eficácia plena dos direitos de primeira dimensão, as liberdades civis e políticas. E aí, nessa realidade, há uma grande divergência entre as instituições políticas clássicas, poder legislativo e poder executivo, sobre qual a melhor forma de implementar esses direitos sociais. Mas, na adoção de políticas públicas,
os poderes executivo e legislativo levam em consideração os critérios estabelecidos no artigo 196 da Constituição, e especialmente a possibilidade de universalização da política pública, para que todos os cidadãos que precisem do tratamento para efetivar o seu direito à saúde recebam o mesmo tratamento, o mesmo medicamento, para que umas pessoas não sejam privilegiadas em detrimento das outras. Não obstante, diante do contexto de grande abertura procedimental que nós vivemos, muitas pessoas recorrem ao Poder Judiciário quando o poder público não estabelece uma política que englobe a sua pretensão. Pense, por exemplo, na situação de determinado cidadão que precisa de um medicamento X. E esse medicamento está lá expresso na política pública de saúde, de dispensação obrigatória para todos. Só que esse cidadão, ele sabe da existência de um medicamento que teria uma eficácia terapêutica maior, é um remédio mais moderno, mas também mais caro. Ele quer para o seu tratamento o remédio mais moderno, que também custa mais caro. Só que o Estado não pode fornecer esse medicamento mais caro para todos os cidadãos. Daí, quando o cidadão tem o seu pleito indeferido, ele recorre ao Poder Judiciário. E diante dessa ação, o Poder Judiciário ele precisa fazer uma tutela jurisdicional de um direito em um contexto absolutamente sensível, em um contexto de limitação orçamentária, em um contexto que já houve uma decisão tomada por um poder político clássico, democraticamente eleito e que tem a tomada de decisão no âmbito normativo e no âmbito concreto como função típica no desenho da separação dos poderes. E o Poder Judiciário ele é acionado para intervir nessa seara e fazer uma tutela jurisdicional do direito social. Percebam, se já era confuso no âmbito das instituições políticas clássicas para chegar a um consenso e estabelecer qual é a política universal, imaginem essa dificuldade no âmbito do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele é composto por agentes técnicos, a maioria que faz um concurso público e que assume o cargo por demonstrar conhecimento técnico científico em determinada área, especificamente na área do direito. E, às vezes, a resolução de problemas relacionados à saúde, ela demanda outros conhecimentos técnicos de medicina, conhecimentos técnicos de psicologia, conhecimentos técnicos de psiquiatria, e, às vezes, o juiz não tem todos esses conhecimentos técnicos sequer para enfrentar essa questão. E, mesmo se ele tivesse os conhecimentos técnicos, ele estaria diante de uma seara muito sensível, porque ele estaria revalorando decisões políticas que foram tomadas por outros poderes, poder legislativo e poder executivo. Como se trata de uma zona muito nebulosa, isso acarretou uma grande divergência no âmbito do Poder Judiciário. Alguns juízes condenavam a administração pública a fornecer medicamentos experimentais, medicamentos de alto custo, medicamentos não registrados na Anvisa, e outros juízes não condenavam. Alguns juízes condenavam os municípios, outros condenavam os estados, outros condenavam a União, outros não condenavam nenhum ente federativo. Então, havia e ainda há até hoje, uma grande divergência jurisprudencial quanto aos limites e possibilidades de intervenção do Poder Judiciário para a efetivação do direito à saúde, os limites e possibilidades da judicialização da saúde. Eu separei para trazer para vocês os principais casos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E um dos mais paradigmáticos é a suspensão de tutela antecipada 175, de relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Essa suspensão de tutela antecipada, ela tratava de um problema específico relativo à judicialização da saúde, fornecimento de determinado medicamento, mas ela também é bastante paradigmática porque o ministro Gilmar Mendes, à época, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal e ele fez uma análise conglobante sobre toda a judicialização da saúde. Foi em razão desse processo e de outros processos paradigmáticos que o ministro Gilmar, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, abriu uma audiência pública para ouvir diversos técnicos, especialistas, representantes da sociedade civil a respeito desse tema da judicialização da saúde, para que ele, enquanto principal autoridade do Poder Judiciário, pudesse estabelecer algumas diretrizes para orientar os nossos juízes a enfrentar esse tema da judicialização da saúde. Essa audiência pública, ela durou alguns dias, foram colhidas diversas informações e a partir dessas informações, o ministro Gilmar Mendes, ele julgou a suspensão de tutela antecipada 175 e estabeleceu algumas diretrizes para facilitar o julgamento de ações envolvendo judicialização da saúde aqui no Brasil. Essas diretrizes, elas estão delineadas lá na suspensão de tutela antecipada 175 e eu separei aqui o principal para debater com vocês. Isso foi decidido em 2010 e de lá para cá já se passaram de vários anos. Então, nós tivemos necessidade de aperfeiçoamento posterior desse precedente da suspensão de tutela antecipada 175. Mas ela é bastante paradigmática porque foi a primeira vez que uma instituição de âmbito nacional, como o Supremo Tribunal Federal, deu direcionamentos não para aquele processo específico, mas para todas as questões envolvendo essa temática da judicialização da saúde. E nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu entre as diretrizes basicamente o seguinte: primeiro, existindo omissão na implementação da política estatal estabelecida, o direito subjetivo do cidadão faz-se presente, restando ao judiciário determinar o cumprimento daquela. Ou seja, por essa primeira premissa, o ministro Gilmar Mendes, em uma decisão que foi referendada pelo plenário, então é uma decisão que na realidade não é de um ministro, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão paradigmática, ele assentou enquanto primeira premissa a possibilidade de controle jurisdicional das políticas públicas, das políticas de saúde. Ele assentou que, a despeito de todas essas discussões sobre separação dos poderes, reserva do possível, teoria das normas programáticas, funções típicas e atípicas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o Poder Judiciário ele pode ser chamado a efetivar um controle jurisdicional das decisões que são tomadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, nas decisões para a implementação de direito social à saúde. Ocorre que isso não é feito de qualquer forma, e aí ele avança nos delineamentos das diretrizes. Estabeleceu, portanto, algumas outras diretrizes. A segunda diretriz estabelecida foi a seguinte: em caso de omissão estatal, deve-se analisar se houve decisão administrativa de não incorporar determinada ação de saúde. Caso não tenha ocorrido tal negativa, sobressai a responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde, envolvendo medicina baseada em evidências. Aqui eu estou lendo como uma única diretriz como foi apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a rigor são apresentadas diversas informações e diversos norteamentos a respeito da condução da política pública de judicialização da saúde. O primeiro ponto foi que o Supremo Tribunal Federal falou que é cabível a atuação do Poder Judiciário se houver uma omissão das autoridades públicas. Essa é a primeira premissa.
Nessa segunda, ele está falando que, quando o Poder Judiciário for acionado, ele precisa verificar se essa atuação, essa omissão dos poderes públicos é uma omissão voluntária. Se não adotar determinada política pública, como fornecer determinado medicamento ou fornecer determinado tratamento de saúde, foi uma decisão consciente do poder público. Porque, às vezes, se é um medicamento, ele pode ser muito arriscado para a saúde da pessoa. Então, nesses casos, o poder público pode tomar uma decisão consciente de não fornecer aquele medicamento. E se esse for o caso, em princípio, o Poder Judiciário deve respeitar a decisão consciente de se omitir quanto ao fornecimento de determinado medicamento ou determinado tratamento de saúde. Além disso, nessa diretriz, o Supremo Tribunal Federal falou que, se não for caso de omissão voluntária, de omissão consciente, porque realmente não deve fornecer aquele medicamento ou tratamento de saúde, o Estado ele pode ser responsabilizado. E ele pode ser responsabilizado, essa é uma terceira premissa bastante relevante, solidariamente. Isso significa que qualquer dos entes da federação pode ser responsabilizado pelo fornecimento daquele bem que está sendo reivindicado pelo cidadão. Aqui no Brasil, nós vivemos em uma federação que tem 4 entes federativos: a União, ente central, estados federados, e dentro dos estados federados nós temos os municípios. E temos ainda uma figura atípica no federalismo brasileiro, que é o Distrito Federal. Então, todos esses entes federativos, eles podem ser responsabilizados. E o cidadão, ele pode escolher contra quem ele quer pleitear o medicamento ou tratamento de saúde. Não precisa pleitear da União, não precisa pleitear do município, não precisa pleitear do Estado especificamente. Um cidadão que mora na cidade do Rio de Janeiro, ele pode, em uma única ação, ajuizar uma demanda contra o município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal. E aí os 3, eles ficam no polo passivo da ação e podem ser condenados solidariamente a fornecer aquele bem, a efetivar aquele direito social à saúde. Depois a gente vai ver que há algumas diretrizes que foram estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal também, que delineiam um pouco melhor essa responsabilidade solidária, para tentar estabelecer que os poderes, que os entes federativos, eles façam uma espécie de compensação entre si. Porque, vejam bem, na política pública do SUS de saúde, há uma distribuição de competência entre esses entes federativos. A União ela é responsável pelos processos de alta complexidade, os estados e municípios são responsáveis por processos de menor complexidade. Eventualmente, se um cidadão ele precisa de um procedimento de alta complexidade, seja medicamento, seja tratamento, por esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA, Suspensão de Tutela Antecipada, número 175, ele pode pedir a qualquer um dos entes federativos. Embora pela lei do SUS, a União ela tenha se comprometido a financiar aquele processo, ele pode pedir judicialmente contra um município ou contra o Estado. E esses entes federativos são obrigados a fornecer. Na prática, a maior parte das demandas, elas são ajuizadas contra estados e municípios, porque os estados e municípios, eles estão ali mais próximos do cidadão, às vezes até a defesa jurídica é menos complexa, a defesa jurídica da União, ela é muito bem estruturada, então há uma defesa bastante consistente e isso pode até prolongar a tramitação do processo. Então, como o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a responsabilidade é solidária, às vezes os cidadãos, eles preferem ajuizar a demanda só em face de municípios ou só em face de estados, porque isso também pode alterar a competência para julgamento do processo. Quando tem intervenção da União, o processo é obrigatoriamente julgado pela Justiça Federal.
Quando não, ele pode ser julgado pela Justiça Estadual. E como nós estamos diante de grande dissenso entre os órgãos julgadores, pode ser que a Justiça Estadual de um determinado estado, ela seja mais tendente a julgar procedente o pleito do que a Justiça Federal concede naquele estado. Então, em relação à judicialização da saúde, como o Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, ele permite, inclusive, um pouco dessa análise probabilística de provimento da demanda antes do seu ajuizamento. Então, só para recapitular, nessa suspensão de tutela antecipada, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que o Estado, ele pode ser controlado por meio do Poder Judiciário, no que diz respeito à política pública de saúde, reconheceu que quando o Judiciário for intervir, ele deve verificar se a omissão ela é voluntária e consciente ou é uma omissão involuntária. E, em caso de omissão involuntária, de omissão injustificada, o Poder Judiciário ele pode condenar solidariamente todos os entes federativos da nossa República a fornecerem o bem que está sendo reivindicado. Além disso, nessa diretriz, lá no finalzinho, tem uma ressalva relevante. Todos os entes da federação, eles têm responsabilidade subsidiária em matéria de saúde envolvendo a medicina baseada em evidências. Então, nós não podemos ter uma condenação judicial para fornecer qualquer tipo de medicamento. Existem medicamentos fitoterápicos que não têm uma comprovação na medicina baseada em evidências quanto à sua efetividade. Existem tratamentos alternativos que não foram avaliados pelos protocolos técnicos da medicina. E em relação a esses tratamentos que não são baseados na medicina baseada em evidências, aí o Supremo Tribunal Federal também deu uma diretriz. Em regra, não cabe intervenção do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode condenar a administração pública a fornecer esses tratamentos alternativos. Ainda na suspensão de tutela antecipada 175, tem outra diretriz bastante relevante. Essa diretriz estabelece que a determinação de fornecimento de medicamento abrange apenas aquele medicamento registrado na Anvisa e não pode envolver tratamento experimental, sem comprovação científica de sua eficácia. Essa é uma terceira diretriz bastante relevante quanto à judicialização da saúde, porque antes dessa suspensão de tutela antecipada 175, nós tivemos precedentes judiciais que condenaram a administração pública a fornecer tratamento em fase experimental a determinados pacientes. Nós temos casos em que o Estado foi condenado a pagar passagem aérea para uma pessoa e para acompanhante para ir fazer tratamento experimental em Cuba. E não necessariamente esses medicamentos em fase experimental, eles vão ser comprovados, eles vão ser aprovados posteriormente de modo a promover a saúde dos cidadãos. Às vezes, um medicamento em fase experimental, ele pode acarretar o contrário, ele pode acarretar um risco à saúde da pessoa, porque como não se conhecem os riscos relativos ao manejo daquele medicamento, permitir que haja a utilização antes da aprovação dos protocolos clínicos adequados, pode colocar em risco a saúde da pessoa. Percebam que o Estado não permite nem a comercialização desses medicamentos antes do registro na Anvisa, quando eles estão em fase experimental. Imagina condenar o Estado a ele fornecer um medicamento em fase experimental para uma pessoa. Então, o Supremo Tribunal Federal falou que não poderia fornecer medicamento em fase experimental. E, em relação aos medicamentos já registrados na Anvisa, eram eles que poderiam ser eventualmente objeto de judicialização. Se o medicamento não fosse registrado, em regra, também não caberia judicialização da saúde.
Então, basicamente, essas foram as primeiras instruções gerais dadas pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a esse tema da judicialização da saúde. Na suspensão de tutela antecipada número 175, o Poder Judiciário, na pessoa do Supremo Tribunal Federal, do órgão do Supremo Tribunal Federal, determinou que, em regra, o Poder Judiciário ele pode ser acionado para controlar a política pública de saúde. E quando ele é acionado para controlar a política pública de saúde, ele precisa verificar se a omissão do Estado é uma omissão justificada ou não. Se for uma omissão justificada, ele não deve interferir. Se for uma omissão injustificada, ele pode exercer um controle daquela política pública de saúde. E esse controle da política pública de saúde pode acarretar uma condenação a que o Estado forneça determinado tratamento de saúde ou determinado medicamento. Essa condenação ela pode recair sobre qualquer um dos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O Supremo Tribunal Federal ressalvou apenas que esses medicamentos, eles têm que ser medicamentos tecnicamente aprovados com base na medicina baseada em evidências e que não pode haver a condenação de medicamento em fase experimental, mas apenas de medicamentos registrados na Anvisa. Não obstante essas primeiras orientações dadas pelo Supremo Tribunal Federal, nós ainda tivemos uma diversidade de casos que foram apresentados ao Poder Judiciário, em primeiro e segundo grau e até em instância superior, no Superior Tribunal de Justiça. E embora essas diretrizes iniciais do Supremo Tribunal Federal, elas tenham sido bastante relevantes para chamar o feito à ordem e organizar um pouco a questão da judicialização da saúde no Brasil, ela não foi suficiente para resolver todos os problemas. Por exemplo, existem determinados medicamentos que são os medicamentos de alto custo, medicamentos órfãos, que eles não são registrados na Anvisa, porque esse processo de registro, ele é bastante burocrático e bastante custoso. E a indústria farmacêutica, às vezes, não tem interesse em registrar esse medicamento, porque o custo-benefício para ela, a indústria farmacêutica, não é relevante. Trata-se de um medicamento que é destinado a um número muito pequeno de pessoas. Então, por isso, ele não é registrado. E aí, diante dessa especificidade, determinados cidadãos que precisavam desse medicamento órfão recorriam à justiça falando que essa era uma conjuntura de mercado, que o fato de não ter registro na Anvisa não significa que o medicamento ele seja em fase experimental, ele seja um risco para a saúde, porque esse medicamento ele tem registro em outros estados, em outros países, e ele tem uma eficácia comprovada. Então essa pessoa argumentava, eu aqui no Brasil, a despeito do registro na Anvisa, quero ter esse medicamento. Nós tivemos uma grande celeuma no âmbito do Poder Judiciário também, relativamente ao medicamento canabidiol, que é um medicamento derivado da cannabis sativa. Como se sabe, essa substância ela é proibida no Brasil e justamente por isso não havia registro na Anvisa do medicamento. Só que há diversos estudos científicos que comprovam a sua eficácia para tratar algumas doenças, de princípios da cannabis sativa, não a cannabis propriamente dita, para tratar determinadas doenças, sobretudo para tratar epilepsia. Pessoas que tinham cerca de 60, 70 convulsões na semana, quando ingeriam esse medicamento, passaram a ter uma, 2 convulsões por semana, às vezes por mês. E isso representa um ganho de qualidade de vida muito grande.
Então, percebam, nós tivemos uma nova realidade apresentada ao Poder Judiciário que não podia ser resolvida unicamente pelas diretrizes que foram apresentadas pela suspensão de tutela antecipada 175. E, além disso, a suspensão de tutela antecipada 175, ela apresentou apenas diretrizes, não era um precedente com eficácia vinculante que precisava ser obrigatoriamente respeitado pelas instâncias de origem, por todos os juízos brasileiros. Então, diante de toda essa complexidade, nós continuamos com um número elevado de demandas, uma intensificação da judicialização, e o Supremo Tribunal Federal, ele precisou se debruçar sobre outros casos paradigmáticos relativos à judicialização da saúde. Esses casos paradigmáticos, eles foram julgados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, nos anos 2019, 2020, e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu algumas diretrizes a mais, seja para reforçar aquilo que ele tinha decidido há cerca de uma década, lá na suspensão de tutela antecipada 175, mas também para apresentar alguns esclarecimentos relativamente à judicialização da saúde. E esses precedentes, eles foram julgados em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, que é uma classe processual específica do Supremo Tribunal Federal que tem o condão de julgar temas. O STF julga um grande tema e, a partir desse tema, ele fixa uma tese para direcionar a interpretação dos demais juízos a respeito daquela controvérsia jurídica, para dizer, quando estivermos diante dessa situação, a solução adequada para esse caso é a aplicação de tal tese, e aí define qual é a orientação. E aí o Supremo Tribunal Federal editou algumas teses com base na sistemática da repercussão geral para explicar melhor como deveria ser enfrentada a questão da judicialização da saúde aqui no Brasil. Um primeiro precedente sobre a sistemática da repercussão geral está relacionado ao tema 500 da repercussão. O tema 500, ele foi julgado no recurso extraordinário 657.178, de relatoria do ministro Marco Aurélio. E ele trata da questão relativa ao medicamento sem registro na Anvisa. Portanto, essa problemática que eu apresentei para vocês, para explicar que alguns medicamentos, apesar de não estarem registrados na Anvisa, eles não são medicamentos em fase experimental, eles são medicamentos que têm uma eficácia comprovada com base na medicina de evidências. Então, o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal e o STF, ao apreciar a demanda, fixou uma tese, a tese número 500 da repercussão geral. Nessa tese, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos em medicamentos experimentais. Até aqui, ele reforçou o que já tinha decidido lá na suspensão de tutela antecipada 175. Medicamento em fase experimental não pode, até porque isso pode representar um risco à saúde do jurisdicionado. Mas aí ele complementou: a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Aqui ele já deu um delineamento a mais. Ele não falou que o judiciário está impedido de condenar medicamento não registrado na Anvisa. Ele falou que, em regra, não pode condenar. Então, abriu uma janela para exceção. E aí, mais adiante, explica qual é essa exceção. É possível, excepcionalmente, a condenação judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016, quando preenchidos 3 requisitos. Requisito 1. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo em relação aos medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Requisito 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Requisito 3. Inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
Então, basicamente, o que o Supremo Tribunal Federal fez nesse caso do paradigma em que julgou os medicamentos não registrados na Anvisa foi dizer que, em regra, o Estado não pode ser condenado, mas, excepcionalmente, ele pode, quando houver mora da administração pública para implementar uma política pública para aquele medicamento específico, para registrar na Anvisa e para talvez dispensar de forma universal para todos os cidadãos. O Poder Judiciário, ele estabeleceu também que quando não houver registro na Anvisa, deve haver registro em alguns outros órgãos de controle sanitário do exterior, em alguns outros países, para comprovar a eficácia desse medicamento, para comprovar que não está em fase experimental. E também não pode ter substituto terapêutico, porque se tiver um substituto terapêutico, a gente deve dar prioridade ao substituto terapêutico aqui no Brasil. Finalmente, nesse precedente, o STF estabeleceu que as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Então, aqui é uma superação daquele primeiro precedente da suspensão de tutela antecipada 175. Lá eu expliquei para vocês que o STF entendeu que, em relação à judicialização da saúde, há uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui, quando se trata de medicamento não registrado na Anvisa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Anvisa é um órgão federal, portanto, a competência da União para registrar ou não registrar determinado medicamento. Por isso, não seria justo condenar um Estado ou um município a fornecer aquele medicamento que um órgão da União não permitiu que fosse registrado. Então, nesse caso específico de medicamento não registrado na Anvisa, em que o Estado pode ser excepcionalmente condenado a fornecer, a ação ela tem que ser movida em face da União, não pode ser contra qualquer ente federativo. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal ele julgou também o tema 793 na sistemática da repercussão geral, recurso extraordinário 855-178, de relatoria do ministro Luiz Fux. Nesse recurso, basicamente, se discutiu a responsabilidade dos entes federativos. O Supremo Tribunal Federal, ele reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos, todos os entes federativos, salvo aquele caso lá do medicamento não registrado na Anvisa, mas falou que, conforme a distribuição de competências lá na lei do SUS, que esses entes federativos acordaram entre si, eles podem ser condenados a fornecer, mas depois os entes federativos têm que fazer uma espécie de compensação entre si, para que nem tudo recaia só sobre os municípios ou só sobre os estados. E, finalmente, nós tivemos um último recurso bastante paradigmático relativo a esse tema, que é o tema 6, recurso extraordinário 566-471 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Nesse caso, estava-se analisando o medicamento de alto custo. O Supremo Tribunal Federal ainda não fixou uma tese para esse processo específico, mas a maioria dos ministros entendeu que é possível a condenação do Estado para o fornecimento de medicamentos de alto custo não disponíveis no sistema. Só que essa condenação ela deve ser excepcional, o cidadão deve comprovar extrema necessidade, e cada ministro apontou alguns requisitos para a condenação dos estados. Só que isso ainda não está muito claro na nossa jurisprudência, porque eles vão apreciar novamente o caso para decidirem conjuntamente uma tese para orientar o julgamento desses processos pelo Poder Judiciário. Existe uma discussão ainda que não ficou clara nas emendas e nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal relativa ao uso off-label de medicamento. O uso off-label de medicamento é basicamente pegar um medicamento que foi registrado para determinados fins terapêuticos e utilizá-lo para uma finalidade diversa.
Por exemplo, um medicamento ele é registrado na Anvisa para tratar hipertensão arterial. E aí, determinado cidadão quer que o Estado seja condenado a fornecer aquele medicamento, porque o seu médico disse que o medicamento é adequado para tratar, além de hipertensão arterial para tratar impotência, por exemplo, impotência sexual. Então, diante desse caso, nós temos um medicamento que já tem registro na Anvisa para determinada finalidade terapêutica e o judiciário poderia intervir para condenar o Estado a fornecer aquele medicamento para uma finalidade diversa? Excepcionalmente, hoje, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sim, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela superou um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não era possível a condenação do Estado para o fornecimento de medicamento off-label, mas diante do cenário atual, pelos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal, o Estado ele pode ser excepcionalmente condenado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa, inclusive o não registro na Anvisa pode ser em relação a um medicamento que já foi registrado, mas para propriedade diversa. Só não pode ser medicamento em fase experimental. Concluída então a parte teórica do nosso curso, apresentando todos esses precedentes julgados pelo Supremo Tribunal Federal, agora vamos fixar aí o conteúdo por meio de um quiz, algumas perguntas para fazer para vocês. Pergunta número 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado não deve ser compelido juridicamente a fornecer medicamentos. Alternativa A. Inscritos na política pública do SUS. Alternativa B. Para tratamento de doenças de alta complexidade. Alternativa C. Experimentais. Alternativa D. De alto custo. E aí, pessoal, qual a resposta? A resposta é a alternativa C, medicamentos experimentais. Isso foi decidido tanto na suspensão de tutela antecipada 175, lá em 2010, quanto foi novamente decidido em precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal, sob a ótica da sistemática da repercussão geral, ok? Segunda pergunta. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a responsabilidade dos entes federativos relativamente ao fornecimento de medicamentos é: alternativa A, solidária; alternativa B, subsidiária; alternativa C, conglobante; alternativa D, universal. Isso aqui, pessoal, também foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na suspensão de tutela antecipada 175, quanto em precedentes mais recentes. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que os entes federativos têm responsabilidade solidária. Portanto, alternativa A, responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de medicamentos e de tratamentos de saúde. Então, pessoal, depois dessas questões, nós concluímos a nossa quarta videoaula desse curso sobre efetividade dos direitos sociais. Temos ainda uma quinta videoaula para debater a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. Eu espero vocês para a gente concluir lá na nossa quinta aula esse nosso curso. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.